Olá a todos! Hoje estamos aqui com o Ronaldo e o André da Vinci, que eles vão contar um pouquinho aqui pra gente dos fundos de investimento deles, da gestora, também falar um pouco sobre cenário econômico, perspectivas para o fundo e tudo que a gente normalmente aqui discute nas nossas entrevistas com os gestores. Então, muito obrigada por vocês estarem esse momento aqui, terem vindo aqui até a Suno para bater um papo com a gente. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho de quem são vocês para os nossos ouvintes. Obrigado, Gabi. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Eu sou o Ronaldo, sou sócio da Vinci, responsável pela área de distribuição. Trabalho com distribuição há 22 anos. Passo para o André para ele se apresentar também. Eu sou o André, eu sou sócio da Vinci, responsável pela gestão da estratégia de previdência. Trabalho com gestão há mais de 20 anos. Então, vou apresentar rápido para vocês a Vinci. A Vinci é uma gestora de fundos de investimento focados em investimentos alternativos. Então, hoje a Vinci tem 28 bi sob gestão, divididos em 7 estratégias. A gente hoje vai focar na estratégia de previdência e depois a gente vai falar, porque na previdência, no nosso multimercado de previdência, a gente trabalha com gestão ativa de renda fixa e com a estratégia de dividendos. A gente vai falar também desses dois produtos mais à frente. Acho que é um tema super interessante, está muito na pauta com reforma de previdência, com a necessidade das pessoas complementarem sua renda. Então acho que é um tema bem presente na nossa vida agora. Não sei se o André quer falar um pouco. Esse tema previdência, né, é um tema que está ganhando muita importância na vida das pessoas, né? Hoje a gente vive num mundo onde o juro é muito baixo e as pessoas vivem mais. O que isso significa? Que o desafio da previdência é maior, né? Então, você formar uma poupança para a sua previdência, dado que você vai viver mais e muito provavelmente a renda fixa durante esse período vai ter uma taxa muito mais baixa do que tinha no passado, faz com que as pessoas tenham que se planejar mais, pensar muito sobre a estratégia que está adotando nos investimentos de previdência. Então, esse é um tema que vai estar presente aí ao longo dos próximos anos, com certeza. Sim, e nesse cenário que a gente está com reforma de previdência, então muitas pessoas não tendo mais essa garantia do governo, tendo essa insegurança de vão ter condições, vão ter algum dinheiro, alguma forma, como é que o fundo de vocês pode ajudar as pessoas? E também vou pedir para vocês contarem um pouquinho de como é a gestão desse fundo, quais são as estratégias, como é que vocês fazem, escolhem investimentos. Começando, a previdência é um desafio hoje no mundo inteiro, né? Na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. Volta e meia a gente vê notícia de uma grande empresa que tem um grande problema num fundo de previdência. Então, no nosso entendimento, né, cada indivíduo tem que se preocupar com a sua previdência, né? E a previdência tem uma questão fundamental, que é o quê? As pessoas poupam uma parcela da renda hoje, né, e isso vai se transformar em 100% da renda no futuro. Então, fazendo uma coisa assim de maneira muito simples. Você está poupando 10, 15, 20% do teu salário atual e você tem que transformar esse 10, 15, 20% do teu salário atual em 100% do teu salário daqui a 20, daqui a 30 anos, né? Como é que essa conta fecha? Essa conta fecha se você tiver um ganho real expressivo. O que é ganho real? É ganho acima da inflação, né? Então, eu acho que durante muito tempo as pessoas aqui no Brasil, o governo garante, ou a empresa que eu trabalho garante, mas esse é um problema tão grande que o governo não está dando mais conta, né? Então, cada pessoa física tem que pensar sobre isso, refletir, se programar para endereçar esse tema. Acho que é um ponto, assim, hoje as pessoas têm que complementar, acho que na nossa visão, a reforma que a gente está passando agora, né, no Congresso,
está mostrando que acho que é a hora de começar. Quem não começou, quem não estava tão atento a essa questão, é o momento oportuno. Quanto mais cedo, melhor. Esse ponto que o André fez, o juro baixo e as pessoas tendo uma expectativa de vida cada vez maior, faz com que assim, precisa acumular mais capital. Então, esse ponto de você juntar com um pouquinho, e dificilmente as pessoas juntam 10, 15, 20%. O número tende a ser menor, é 5, é 6, é 7, às vezes não é nada. Então, assim, acho que é importante as pessoas começarem e terem essa preocupação em mente. A gente viveu um ambiente de taxa de juros muito alta, isso fez com que as pessoas se acostumassem a ter uma alocação muito grande vinculada à CDI. Hoje a Previdência tem mais ou menos 800 bilhões, o mercado de Previdência aberta aqui no Brasil, e basicamente 92, 93% disso é CDI. Então as pessoas têm que perceber, hoje o juro real embutido no CDI é muito baixo, então você juntar com 5, com 10, com 15, eu estou sendo um pouquinho mais conservador do que a conta do André, e o que faz a conta ainda mais difícil, você precisa de ganho real de verdade para viabilizar. E 5% de ganho real, 6% de ganho real. Não é o ganho real que você tem hoje, de 1,5%. Então, assim, é uma questão que as pessoas têm que olhar. E por que o nosso produto a gente acha que traz um diferencial? A nossa preocupação desde a origem, do início do produto, da concepção do produto, de ter uma preocupação com o ganho real. A gente desenhou o produto pensando em como a gente pode fazer de uma parcela pequena da renda que isso consiga se transformar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, no 100% para a pessoa se aposentar e manter o estilo de vida, manter o poder de compra, manter o que ela fazia, que ela costumava fazer. Se ela costumava ir no restaurante uma vez por mês, ela vai continuar indo no restaurante uma vez por mês. Se ela chegar lá na frente e juntar menos dinheiro, ela vai ter que deixar de ir uma vez por mês no restaurante, ela só vai poder ir de 3 em 3 meses, porque não vai ter, o dinheiro suficiente. Então acho que a concepção do produto é essa. E como é que a gente faz isso? É uma gestão ativa na parcela de renda fixa. Então a gente usa muito títulos públicos indexados à inflação, a gente quer dar ganho real. A gente usa muito uma parcela de ações, ações boas pagadoras de dividendos. Acho que tem 2 grandes benefícios. O primeiro benefício o nível de exposição dessa carteira ao Ibovespa, ao mercado como um todo de renda variável, que a gente costuma chamar do beta, ele é menor do que 1, ele é grosso modo 0,6. Então a explicação do movimento dessa carteira, quando a bolsa sobe 10, essa bolsa tem um beta de 0, essa carteira tem um beta de 0,6, essa carteira sobe 6. Se a bolsa cai 10, essa carteira de beta 0,6, ela cai 6. Então ela oscila um pouco menos do que o Ibovespa como um todo. Isso para a gente tem uma vantagem, que é você, quando está acumulando poupança por longuíssimo prazo, se você conseguir reduzir as perdas, porque sempre vai acontecer numa janela de 10 anos, numa janela de 20 anos, vai ter um período mais desafiador. E acho que é importante as pessoas entenderem que na Previdência é um ambiente super propício para você. Eu tenho uma janela longa, o mercado vai voltar e eu posso torear esse ambiente de maior volatilidade com tranquilidade. Se você diminui esse período de perda e você mitiga essa perda por ter um beta menor, você consegue uma série de retornos mais forte, mais robusta lá na frente. Essa é uma vantagem. E a segunda, eu ter a preocupação com o juro real, eu sempre tenho a preocupação com a inflação. E eu tenho nessa carteira de boas pagadoras de dividendos, por construção, uma exposição maior no setor de utilities. Então, são concessões de distribuição de energia, concessão de saneamento, concessão de rodovias. Você tem reajuste contratual pela inflação. Então, você tem esse benefício adicional. Então, a nossa carteira no equilíbrio, como é que a gente busca dar esse juro real de 5%, 6%? O fundo, desde o início, em 2014, está mais para 7,5%, 8%. A gente busca, através de uma alocação definida pelo time do André, de quanto a gente vai ter de bolsa, e isso é dinâmico, isso oscila no tempo, de ações boas pagadoras de dividendos, e a gestão de renda fixa, que eu vou ter as NTNBs, onde o André e o time vão decidir qual é o vértice, se eu vou comprar uma NTNB 2020, ou 2021, ou 2024, ou 2026, a gente tende a não gostar muito das mais longas, das 2050, porque elas têm uma vol muito grande, e elas começam a ter uma expectativa de retorno parecida com as ações boas pagadoras de dividendos, sendo que nas ações... eu seria até um pouco mais ousado que o Ronaldo.
Quando a gente pega a parcela mais longa de NTN-B, ela tem uma vol muito próxima da Bolsa. Sim, exato. E a gente passou por um ciclo muito grande de queda de taxa, né? Então hoje a gente consegue investir numa carteira de ações boas, pagadoras de dividendo, com um yield aí próximo de 6%, enquanto uma B longa é 3,5%. Tá? Eu particularmente não gosto muito de NTN-B muito longo, eu gosto das um pouquinho mais próximas, assim, mas isso é um gosto pessoal. A gente prefere replicar esse maior duration, né, que é o maior prazo dos papéis, numa carteira com ações boas pagadoras de dividendo, né, que trazem essa componente de juro real longo para a carteira, né, e concentrar nossa exposição de NTN-B mais próximo dos papéis com 5 anos de prazo. A gente aqui na Suno, a gente gosta bastante dessa investimento em empresas boas pagadoras de dividendos. A gente até tem uma carteira toda que é o Suno Dividendos, que é focada nisso. E assim, para entender um pouquinho mais dessa estratégia de vocês, dentro desse fundo de previdência, vocês pegam essas diferentes estratégias que também são utilizadas em outros fundos. Comentou que tem um fundo de Exatamente. Né? A gente faz, dentro dessa carteira de ações, né, uma proxy muito próxima da carteira do nosso fundo de dividendos, que é um fundo, talvez, o fundo de dividendos com maior histórico da indústria, com uma rentabilidade que bate a Bolsa, bate o CDI, bate IGPM mais 6, né? Bate muito com folga. Com muita folga. Assim, a ideia aqui é a gente pegar toda a estrutura que a gente tem na 20. Então, hoje a 20, na gestão de renda variável, é uma das nossas unidades de negócio. A gente tem a estratégia de dividendos e a estratégia long only. E são 2 gestores apoiados por 6 analistas de ações. Então, o André, no fundo de previdência, que é o 20 Equilíbrio, ele não escolhe os papéis. Ele, na verdade, ele está aproveitando toda a experiência, todo o conhecimento dessa equipe de análise na seleção dos melhores ativos, e ele replica essa carteira porque nos parece uma forma inteligente, uma forma eficiente de fazer poupança para o longo prazo. Até porque não teria coerência dentro de um fundo de previdência, tu está montando uma parte de dividendos e o outro fundo de dividendos da mesma gestora está aplicando em outras ações de dividendos. Isso faz totalmente coerente. Isso. Exatamente. E agora, para a gente entender um pouquinho, assim, falando da gestora como um todo, qual é a visão de vocês para ela no futuro, os produtos dela no futuro, os fundos em geral, assim, eles tendendo aí as movimentações da economia? Assim, a 20 tem uma característica particular, né? Aquilo que eu comentei no começo, a gente tem hoje 7 unidades de negócio. Então a gente falou aqui da parte mais de investimentos mais líquidos, que é a previdência, que é o fundo de ações, que é o fundo de multimercado de gestão ativa de renda fixa, que é o 20 Valorem. A gente tem outros produtos multimercado, tem o fundo long only, mas a gente tem uma parte que a gente ainda não comentou e eu vou comentar agora, são os nossos investimentos de longo prazo. Então a 20 tem uma tradição muito grande, né, já há muitos anos, né, há mais de 20 anos, de gerir recursos no segmento chamado Private Equity, que é investimento em ações que não são listadas na Bolsa ainda. Então é investir no setor real da economia, numa janela mais longa, permitir que essas empresas cresçam e depois, por exemplo, possam eventualmente abrir o capital na Bolsa. Então um exemplo de um fundo gerido por nós, que é o fundo que a gente captou, são fundos de janela grande de 10 anos, a gente captou um fundo em 2011, 2012, investimos no Burger King aqui no Brasil, tá certo? E o Burger King naquele momento tinha, sei lá, talvez 100 lojas, alguma coisa perto disso. A gente cresceu a operação do Burger King para 800 lojas e nesse momento a companhia tinha um porte suficiente para a gente abrir o capital da companhia em bolsa. Então, assim, hoje a ação do Burger King negocia na Bolsa, que é uma forma de você sair, né, dos investimentos feitos no Private Equity. Outra unidade, a gente olha com muito carinho para um setor, que é o setor de infraestrutura, que vai ser, na nossa visão, potencialmente uma das molas de crescimento do Brasil. Tá? O governo não tem condição de investir, né? O governo hoje
está realmente com uma situação fiscal complexa que está sendo administrada, mas a gente precisa de reforço da cavalaria. Essa cavalaria vem através de investimentos de fora, investimento de brasileiros também, mas muito de fora, para investir no setor de infraestrutura, no setor de saneamento, setor de aeroportos, setor de estrada, setor de trem, enfim, energia, muita coisa que acho que ainda está se criando as pré-condições para que aconteça de uma forma mais intensa, e a gente atua com bastante tempo nesse setor também. E o terceiro é o setor de real estate. A gente tem uma equipe dedicada ao setor de mercado imobiliário. A gente já tem hoje 2 fundos listados de renda, um fundo dedicado a shopping centers, a participações em shopping centers maduros, não são shoppings novos, são shoppings já experimentados, testados, e temos também listado um fundo de galpões logísticos. Então assim, a gente tem uma visão construtiva, a gente está animado com os cenários, que a gente tem que seguir trabalhando. Acho que o Brasil está caminhando para ser um Brasil melhor. A gente tem, enfim, questões no mundo externo, a gente tem recentemente essa questão na Arábia Saudita, sempre vai ter uma questão de mais curto prazo para ser gerenciada. A gente tem um mundo que desaquece, então assim, a questão da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, mas na nossa visão a racionalidade, no fim, deve voltar a imperar. Acho que o mundo vai desaquecer, mas de uma forma relativamente moderada. Não é um cenário maravilhoso, mas é um cenário em que o Brasil pode, enfim, num mundo também que o juro real negativo enfim, impera, é um mundo muito diferente, o Brasil pode ser um mercado muito atrativo se as pré-condições estiverem estabelecidas. Esse ponto que o Ronaldo colocou é um ponto muito importante, né? Se o Brasil conseguir entrar num ciclo de crescimento, num momento que o mundo desacelera, né? E a gente conseguir atrair capital, isso vai ser muito positivo, né? A única coisa que não pode acontecer é o mundo ter um problema e desacelerar demais, né? Mas se for uma desaceleração dentro de um intervalo razoável e a gente começar a mostrar números de crescimento positivo, eu acho que vai ser isso vai ser muito positivo para a economia brasileira. E eu particularmente acho que os últimos números de atividade que foram divulgados já mostram uma recuperação. A maior parte dos analistas olhou para aqueles números e falou: isso aqui tem muito efeito sazonal, acho que não tem tanta atração e tudo, vamos ver o mês que vem. Mas eu acho que os dados de venda no varejo já mostraram uma recuperação e eu acho que isso vai ter continuidade. Tá? Nós da Suno, a gente sempre bate muito na tecla da educação financeira e focar as pessoas para elas investirem no longo prazo, elas encontrarem bons produtos de investimento, sejam fundos, seja diretamente investindo em ações, mas elas verem alguma coisa que elas se identificam e queiram se manter naquilo. Para finalizar, então, pedir para vocês deixarem uma mensagem para o investidor, assim, algo que vocês acreditem que vai ajudar eles a agregar nessa trajetória deles. Eu vou começar, assim, acho que a gente falou um pouco de previdência, acho que olhem com carinho previdência, isso vai fazer diferença. A gente tende isso é uma questão que vai se colocar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, uma pessoa jovem, mas comecem agora, é muito melhor começar agora com calma, com tranquilidade, começa a fazer a sua poupança e considere essa questão do juro real, isso é fundamental. As pessoas hoje, quando fazem a sua carteira de investimentos, usam enfim, a pesquisa aqui da Suno para montar a sua carteira de ações, usam a pesquisa da Suno para montar sua carteira de fundos de investimento e elas montam essa carteira em várias classes. Então tem um pouquinho de crédito, tem um pouquinho de multimercado, tem um pouquinho de ações, enfim, existe um efeito de diversificação entre as diversas classes. Quando a gente vai para o mundo da previdência, fica muito concentrado no CDI, aquele ponto que eu fiz anteriormente de dizer 93% da indústria ainda é CDI. Histórico de um momento que o juro aqui era muito alto e as pessoas tinham pouca necessidade, pouco estímulo de diversificar. Eu acho que o dinheiro de previdência, primeiro, é um dinheiro de longuíssimo prazo. Então ele é um dinheiro de 20, 30 anos que você pode ousar um pouco mais, porque dá tempo do mercado se recuperar.
Isso é um ponto. Segundo ponto, você não tem come cotas na Previdência, então mais um benefício para você. Terceiro ponto, a alíquota de uma Previdência regressiva, ela vem a 10% contra 15%, né, nos fundos tradicionais. Então assim, faz sentido você, da mesma maneira que você faz com seus investimentos tradicionais, você fazer uma carteira na Previdência também, e não ficar concentrado num único fator de risco, se é o que eu posso chamar assim, que seria o CDI. Então olhe o multimercado, olhe o 20 equilíbrio, vou aproveitar e fazer um leve marketing, mas acho que é um produto muito adequado. Né? Acho que essa é a mensagem que eu quero deixar. Eu acho que essa mensagem, se eu fosse falar uma coisa só, pense sobre a estratégia do teu fundo de previdência. Né? Pense como transformar uma parcela da tua renda, pense quanto que você tem que ter de poupança para se aposentar, se planeje. Né? Previdência é muito mais do que juntar dinheiro. Previdência tem uma questão que a conta só fecha com retorno real. Né? Então a estratégia é muito importante e as pessoas pensam muitas vezes na questão da segurança e relevam essa questão da estratégia. Né? Tem que se planejar. Então tá, perfeito, muito obrigada. Vou agradecer novamente por vocês terem vindo aqui bater esse papo com a gente. E vou deixar aqui pro pessoal, se tiverem dúvidas sobre previdência, sobre os produtos da 20, comentem, nos mandem mensagem, que a gente pode também marcar outro bate-papo, alguma outra coisa. Então, pessoal, muito obrigada. Obrigado a todos, boa Obrigado tarde. a você, valeu. Gabi. Obrigado, Gabi. Tchau, tchau.